Privyet! Bem-vindo ao Russo Elementar para Brasileiros. Hoje eu começo me desculpando, porque os vizinhos estão um tanto quanto eufóricos, então nós vamos conviver com alguns barulhos. Em português, é importante conhecer os gêneros dos substantivos para que os termos que combinem com eles sejam empregados corretamente. Por exemplo, menino é um substantivo masculino. Então, deve-se utilizar o pronome demonstrativo esse para concordar com ele, e não essa. Os artigos devem ser o menino, ou um menino, e não a ou uma. Os adjetivos devem ser pequeno e não pequena, educado e não educada. Em russo, é mais importante ainda conhecer o gênero dos substantivos, se é que se pode afirmar isso. Além de funcionar como o português, o russo é uma língua que usa declinações, e elas devem usar as regras de declinação de cada gênero. A questão dos gêneros é interessante em qualquer língua, a começar por parecer uma arbitrariedade classificar um substantivo em um ou outro gênero. Quando se trata de seres vivos, parece lógico que haja homem e mulher, gato e gata, cachorro e cachorra. Mas com seres inanimados, não parece haver lógica nisso. Tanto é que um substantivo pode ser masculino em uma língua e feminino em outra língua, e vice-versa. Isso, de fato, acontece entre a nossa língua e a língua russa. Livro é um substantivo masculino em português, mas feminino em russo, por exemplo. Contudo, não se assuste com isso. A bem da verdade, o que se deve fazer é decorar os gêneros dos substantivos, e, de fato, é o que acontece na prática. Mas, enquanto isso não acontece, existem regras que ajudam a determinar o gênero dos substantivos ainda desconhecidos. Em português, por exemplo, os substantivos terminados com a letra O geralmente são masculinos, e os terminados com a letra A normalmente são femininos. Em russo também há regras desse tipo, e são elas que nós vamos estudar agora. Vamos lá. A primeira distinção a fazer é que existem seres animados e seres inanimados. No caso dos seres vivos, a determinação do gênero é mais fácil, pois é em função do sexo. Ou é masculino ou feminino, como em português. É claro que há também substantivos comuns de dois gêneros, etc., mas isso nós veremos mais tarde. Mushina. Aqui é uma exceção de pronúncia. Observem que a letra G se encontra junto com a letra Che. Então, o som deveria ser Mujtina, mas na verdade é Mushina. É como se essas duas letras G e Che passassem a ter o som da letra Sha. Mushina. Mushina. Mushina significa homem. Portanto, é um substantivo masculino, independente da letra com a qual termina. Nesse caso, a letra A. Do mesmo modo, Женщина. Женщина significa mulher. Então, só pode ser um substantivo feminino. Kot é gato, masculino. Koshka, koshka é gata, feminino. Malchik, malchik significa menino. Logo, é masculino. No vídeo anterior, eu traduzi девочка como sendo moça, mas, na verdade, é mais adequado traduzir como menina.
Em todo caso, é um substantivo feminino, porque a figura que representa é do sexo feminino. Já nos casos dos substantivos inanimados, a determinação do gênero pelo sexo fica prejudicada. Qual seria o sexo de uma mesa ou de um livro? Não tem. Nesse caso, é necessário recorrer às regras gerais para tentar descobrir o gênero de um substantivo ainda desconhecido. Os substantivos inanimados podem ser tanto masculinos como femininos ou ainda neutros. Então, há 3 gêneros em russo. Embora possa soar um tanto machista, vamos voltar a utilizar cores para marcar os gêneros. Azul para masculino, rosa para feminino e verde para neutro. Isso vai nos ajudar no começo a memorizar os gêneros sem precisar verificar o final das palavras. Vamos às regras gerais. Como sempre, considerando que há exceções, os substantivos masculinos costumam terminar com consoante, por exemplo, stol, stol, student, student, e kratkaya, chai, chai, muzei, muzei, ou com as terminações tiel, ar e pol. Por exemplo, Pripadavatya, Yanvar, Sevastopol. Yanvar significa janeiro, é o mês de janeiro, e Sevastopol é uma cidade russa. Note que eu não disse terminadas em Mierkznak, porque substantivos femininos também podem terminar em Mierkznak, como vamos ver agora. Os substantivos femininos costumam terminar com a, como em studentka, estudante, koshka, gata, девушка, agora sim, moça, я, Síria, série, talha, cintura, exceto quando termina em mia, porque mia é do gênero neutro. D, como em tetrad, caderno, e t, como em cravat, cama, ost, como em обязанность, dever no sentido de obrigação, свежесть, frescor, e com j, ch, sh e sh, como em roj, centeio, dodge, filha, broche, broche, viesh, coisa. Eu recomendo memorizar essas 4 letras, G, Che, Chá e Chá, como um grupo especial para uso nas próximas lições. Elas formam um grupo especial de fonética, mas não interessa muito agora. Apenas memorizem. Bem, como visto aí, a maioria dos substantivos terminados em Mierkznak
são, na verdade, femininos. É sempre bom confirmar os gêneros em um dicionário. Para quem não sabe, após a palavra no dicionário, aparece a classe a qual pertence. Após os substantivos masculinos, aparece SM, que é a abreviatura. E após os femininos, aparece SF, substantivo feminino. Para terminar, vamos ver o gênero neutro. Os substantivos neutros terminam geralmente com IE, como em muore, mar, e sonția. Notem que aqui é uma outra exceção de pronúncia. A letra L praticamente não é pronunciada, e em vez disso, a letra N ganha uma espécie de extensão, ela fica um pouco mais longa. Sonția. O, como em acno, janela, dila, negócio. Lembrando que a letra O em sílabas átonas soa como A. E mia, como em vinha, vinha, tempo, ímia, nome. Os substantivos neutros terminados em mia são poucos, cerca de 10. Eles são sempre inanimados, ou seja, nunca designam pessoas ou animais. A única exceção é ditia, que significa bebê, criança pequena. Lembrando das exceções, sempre que um substantivo designa pessoas do sexo masculino, é masculino, mesmo terminando em A ou IA, que são as marcas do feminino, como nos apelidos masculinos, por exemplo. Se a pessoa é homem, o substantivo é masculino. O mesmo vale para pessoas do sexo feminino. Se for mulher, o substantivo é feminino. Ditia termina com ia, mas é neutro. Substantivos masculinos terminam em consoante e kratkaye. Substantivos femininos terminam em a e ia. Substantivos neutros terminam em ie, o e mia. Lembrando que quando terminados em mierkiznak, pode ser masculino ou feminino. Até a próxima aula. Das Vidania.